princípio da honra e da presença. Nós temos conversado sobre esse assunto e eu quero aqui fazer um resumo deste princípio para que tenhamos um pouco mais de informação para refletirmos naquilo que o Senhor quer falar conosco. Malaquias, o livro de Malaquias, do profeta Malaquias, capítulo 1, já a partir do capítulo 1, do verso 6, o Senhor, ele faz, o profeta, em nome de Deus, ele faz uma reclamação, onde Deus reivindica a honra e o respeito. Naquele momento, Israel, a nação de Israel, estava passando por um momento de comum deles, né, de ano após ano, período após período, geração após geração, de esquecimento e de desvalorização da presença de Deus. E eles reivindicavam de Deus as bênçãos que Deus poderia dar para eles, né? Naquela época era a chuva, muito ligada à agricultura e à segurança. E eles não estavam recebendo aquilo que eles queriam, que esperavam. Então eles oravam, suplicando a Deus. E Deus deu uma resposta para eles. A resposta de Deus já está lá no capítulo 1, verso 6, que diz o seguinte. Deixa eu achar aqui. Logo no início, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezados o teu nome? E o texto segue falando das ofertas. A oferta é um símbolo do que representa para a gente o motivo da oferta. Então, por exemplo, se eu for adquirir um bem, dependendo do valor daquele bem que eu estou adquirindo, eu vou pagar um valor monetário para isso, para adquirir, porque ele vale muito. Então, se ele não vale muita coisa, se eu não atribuo valor a ele, então eu posso até adquirir por um valor menor, vou pechinchar, né? Para pagar menos. Mas se é algo que eu atribuo valor, eu não vou medir esforços. E o que estava acontecendo é que as pessoas, toda a nação de Israel, perdeu a referência de Deus, da importância da presença do Senhor, o amor que deveriam dedicar. Observe que Deus não pede nem amor, apesar do primeiro mandamento ser amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Nesse texto o Senhor não pede nem amor, que eles não seriam capazes de amar. Mas Deus pede respeito, honra, no mínimo, para que Ele esteja presente. Imagine você chegarmos em algum lugar onde seremos desprezados. Ficaríamos naquele lugar? Chegarmos em algum lugar onde as pessoas não nos respeitariam. Ficaríamos nesse lugar? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, é a mesma coisa. Se Deus estiver, Ele
quiser, ele querer estar na presença daquelas pessoas, no lugar onde eles estão, e ele não for bem recebido, não for acolhido, não for respeitado, não for honrado, tenha certeza, o Senhor não está ali. O Senhor não ficará. Ele não manifestará a sua presença. Claro que Deus está em todos os lugares, mas eu falo da manifestação da presença de Deus. A implicação da manifestação da presença de Deus é todos os atributos de Deus ali sendo evidenciados. Então, na presença de Deus não habita as trevas. Então, quando o Senhor manifesta a sua presença, as trevas vão embora. Quando o Senhor manifesta, evidencia a sua presença, tudo que é ruim para nós, porque Deus nos ama e é contrário à natureza de Deus, some. Então, os demônios vão embora. Nossa saúde no corpo físico, na nossa mente, ela é restaurada simplesmente pela presença do Senhor se manifestando ali. Sem nenhuma ação maior de Deus. Vamos simbolizar aqui uma manifestação maior de Deus, como ele levantar-se do seu trono. Deus não precisa nem levantar do seu trono. A própria presença dele consegue nos atingir de tal maneira que todos os nossos demônios, aqueles que nos atormentam, eles somem. A partir daí temos saúde espiritual, saúde mental, saúde no corpo físico. A bênção do Senhor estabelece em nós, para nós, suprimento. Ele nos supre. A gente não passa necessidade de nada. Ele alimenta, aumenta, ele nutre a nossa fé. A fé, ela é uma espécie de chave de acesso ao ambiente espiritual e tudo que há lá no ambiente espiritual. Em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, de coisas que não se veem. Nós não conseguimos enxergar o que está no ambiente espiritual. Mas em Efésios capítulo 2 diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. A palavra de Deus também nos garante que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz que aquele que nem ao seu próprio filho poupou, como ele não nos dará também com coisas. Então a presença de Deus, ela evidencia tudo isso que foi dito, que foi profetizado, que foi declarado, né? E nós precisamos entender o valor dessa presença e também a sensibilidade dessa presença, que a presença de Deus, ela é sensível, a gente não pode achar que podemos fazer qualquer coisa de qualquer maneira e vamos desfrutar ainda assim da presença de Deus. Então eu gostaria de estabelecer com você um caminho para nós atrairmos a presença de Deus através da honra que nós vamos dar a Ele. O Senhor, Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele é longânimo, né? Ele tem uma paciência longa, Ele espera o nosso momento porque Ele conhece a nossa fragilidade, mas chega uma hora que Ele precisa nos chamar a atenção. E eu quero caminhar com você nesses poucos minutos a respeito deste caminho para resgatarmos a honra de Deus, a honra a Deus e assim desfrutarmos da sua santa presença. Prosseguindo então. Então o que acontece? O que estava acontecendo? As pessoas iriam, a nação de Israel iria entregar a sua oferta, só que eles em seu coração, eles queriam enganar a Deus. Veja bem, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso gado, Deus não precisa dos nossos bens.
Deus se basta. Mas esse princípio ele foi estabelecido para nós entendermos o valor da presença de Deus. Porque essa é uma didática interessante, porque nós valorizamos mais aquilo que pagamos mais, né? Então aquilo tem valor para a gente. Então tem muita gente que o veículo dele é como se fosse o bem maior dele, né? Como se fosse a sua própria vida, né? Tem gente que o apartamento, que os bens que tem, a empresa é a maior coisa, ele luta por aquilo, ele protege aquilo, e nada é maior do que Deus. Então Deus estabeleceu esse princípio para que nós soubéssemos o valor, entendêssemos o valor dele entre nós, né? Então o Senhor estabeleceu, olha, vocês vão trazer ofertas e dízimos, e essa oferta não vai ser qualquer oferta, o dízimo não vai ser qualquer coisa, você vai trazer o melhor, você vai trazer o principal. Primeiro vai ser a primeira parte de tudo que você tiver, vai ser, de seus bens, vai ser ao Senhor. No livro de Provérbios diz, honra ao Senhor com as primícias da sua renda, com o primeiro lote, o que há de melhor, com a melhor qualidade, isso pertence ao Senhor. Repetindo, não que o Senhor necessite disso, mas isso demonstra o valor que nós atribuímos à presença de Deus. Só que o que estava acontecendo, é que as pessoas não estavam entregando o melhor, estavam entregando o pior. Então, eles minimizavam a presença de Deus naquilo que ele podia, e eles apenas queriam obedecer o princípio da oferta. Mas eles não observavam o princípio da honra e da qualidade daquela oferta. Então, eles passaram a oferecer animais que eram animais já doentes, cegos, mancos, sem qualidade, que ninguém queria comprar. Isso me lembra Caim. Caim, a Bíblia diz lá em Gênesis que ele, ao cabo de dias, ou seja, no final da safra, no final da feira, Caim pegou tudo que ninguém quis, catou pelo chão, um exemplo, claro, que eu estou dando aqui, isso é a interpretação, a ênfase da interpretação que eu estou dando, mas foi exatamente isso que aconteceu. Pegou o resto de tudo e ofereceu a Deus como um sacrifício, como uma oferta agradável a Deus, simbolizando o acolhimento de Deus, dizendo, Senhor, o Senhor é bem-vindo. Essa oferta diz isso, Senhor, o Senhor é bem-vindo. Nós queremos a sua presença, queremos o Senhor conosco. E o contrário também é verdadeiro. Então, quando a gente dá uma oferta que não seja no nível daquilo que Deus simboliza para a gente, por menor monetariamente que seja, mas o valor está na honra que nós entregamos a Deus, nós damos a Deus, isso quer dizer que ele não é bem-vindo. Isso quer dizer que nós não estamos dispostos a obedecê-lo, a amá-lo, a reverenciá-lo, a seguir os seus mandamentos. Então, o que aconteceu? Caim, ele ofereceu o resto. Então, observe que Deus diz, a palavra de Deus diz que ele rejeitou a Caim e a sua oferta. Primeiro, Deus olha o nosso coração, que estamos ofertando. Às vezes, meus irmãos, essa oferta também é uma oferta boa, é uma oferta qualificada. Nós seguimos a ordem, damos o melhor, mas Deus olha o nosso coração, e às vezes o nosso coração não é um coração acolhedor, mas é um coração interesseiro. Nós estamos dando a Deus para receber, queremos comprar a Deus. E a palavra de Deus diz que ele não se vende. Ele não se vende. Então, a nação de Israel estava caminhando nesse sentido. E eles agora queriam pedir a Deus as bênçãos de Deus e não estavam vendo. E Deus disse, olha, vocês estão me roubando.
E eles perguntaram, mas como nós estamos te roubando? Essa pergunta, como nós estamos te roubando, pode ser uma pergunta maliciosa, cínica ou até verdadeira, que eles não compreendiam o motivo do profeta falar isso em nome de Deus. Mas como nós estamos te roubando? Poderia o homem te roubar? E Deus revela. Deus diz, ó, vocês estão me roubando nas ofertas, na honra. Vamos transformar, né? Para a gente entender melhor. Vocês estão me entregando algo sem valor. Então, para vocês, eu não estou valendo nada. Isso me lembra também Davi. Davi, ele pecou com Betseba e matou Urias. Ele foi adúltero e assassino nesse mesmo episódio. Só que ele não atentou, ele não chegou diante do Senhor e se arrependeu e confessou e pediu perdão pelo mal que ele fez. Ele deixou o barco andar. E já eram 9 meses, o menino já ia nascer e Davi vivendo como se nada tivesse acontecido. Um mal terrível diante do Senhor. Então o Senhor enviou o profeta para ele, para enviar a mensagem. E ele percebeu ali o mal que ele fez. E ele botou a mão na cabeça e disse, ai meu Deus, eu pequei. E aí tem lá o Salmo 51, se eu não me engano, que fala sobre isso, do tamanho da lamentação de Davi, quando ele percebeu o tamanho do pecado dele. Então pode ser algo em relação a Malaquias, que os profetas, que os sacerdotes estavam desatentos. A coisa foi o movimento, né, que eles faziam foi ficando tão natural de entregar o cordeiro cego, o outro manco, as coisas sem valor para Deus, ficou tão natural que eles não estavam mais se percebendo pecadores, se percebendo roubadores de Deus. Então Deus os chama e explica. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Mesmo ofendido, mesmo desprezado, ele vem em favor do seu povo e explica os motivos pelo qual ele não está agindo, ele não está fazendo o que se espera dele. Então, nós precisamos entender esses princípios, porque isso se repete em nossos dias. Nós somos uma geração, hoje, que se acostumou sem Deus. Por incrível que pareça. Alguns podem dizer, olha, não, porque eu recebi isso da parte do Senhor, eu recebi aquilo. Existe um conceito teológico chamado graça comum. Porque se você, muitas vezes a gente recebe alguns benefícios que nós entendemos que é da parte de Deus, mas que outras pessoas que não são cristãs também recebem. É uma porta de emprego que se abre, é uma cura de uma doença, é a restauração de um casamento. Então, existe a graça comum, que é liberada sobre todos e alcança a todos. Isso é uma coisa. Mas existe também a graça, o poder e a misericórdia e o livramento de Deus para o seu povo, que é uma porção diferenciada, que nós vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo. Então, essa porção, ela foi direcionada para a igreja do Senhor, antigamente para Israel e agora para a igreja. Então, trazendo esse conceito para nossos dias, meus irmãos, e a gente vai transitando, né, entre o que está escrito lá em Malaquias, nos Salmos, essas referências e fazendo a comparação com os nossos dias. Porque hoje em dia, infelizmente, essa geração não conhece a ação de Deus, não conhece. Nós temos algumas notícias do que chamamos de avivamento, né? Lá de trás, Rua Azusa, lá no Canadá, em Toronto, onde as coisas
aconteciam de uma maneira diferente, mas nós aqui, hoje, não experimentamos isso. Não experimentamos. Mas por quê, irmãos? Será que Deus se limita a um grupo de pessoas? Ah, o pessoal lá no Canadá, porque acontece isso, aconteceu aquilo. Será que Deus está limitado geograficamente? Claro que não. Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e consegue manifestar a presença dele em qualquer lugar. Agora, qual é o problema? Tem lugares que as pessoas honram a presença do Senhor, valorizam essa presença, não de boca apenas, mas nas suas atitudes, naquilo que prega e naquilo que faz. Nós aprendemos, infelizmente, a desonrar e desprezar a presença do nosso Senhor. E essa conversa nossa, ela poderia se estender por semanas, por meses, porque nós poderíamos fazer uma varredura dos anos 80 até hoje, e nós perceberíamos o quanto nós desprezamos a Deus e trocamos. Quando eu falo trocamos, eu estou falando em relação a toda a comunidade evangélica, todos os cristãos. Substituímos a presença de Deus por coisas, como está lá em Romanos capítulo 1, que diz que a glória do Deus invisível, do Todo-Poderoso, ela foi substituída por nós por ídolos. Um dos desdobramentos disso, que a gente pode ver, são as notícias lá da Europa, que o cristianismo cada vez enfraquece e os que existem lá, o que se chama de igreja evangélica cristã, é uma aberração. E isso tem chegado aqui no nosso país, onde nós vemos coisas absurdas em nome de Deus. Então, Deus tem duas opções em relação a isso. Ou ele vem e traz juízo, ou ele aguarda o arrependimento. Como diz lá em Apocalipse, né, capítulo 2, se eu não me engano, que diz, que fala em relação à igreja de Tiatira, se eu não me engano, que fala de Jezabel, que ensinava, uma profetisa chamada Jezabel, que ensinava aos filhos, à igreja, coisas erradas. E ele diz assim, dê-lhe tempo para se arrepender. Então Deus, ele nos chama, ele nos orienta como um pai maravilhoso que ele é. Ele nos orienta e espera de nós uma postura de arrependimento, de correção, de ajuste, porque ele também conhece a nossa condição, a nossa fraqueza. Esse tabernáculo aqui, este corpo carnal, ele é falho, ele é limitado, como disse Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela é inclinada para o mal. Ela não consegue fazer o bem, né? Que é outro assunto que poderíamos também discutir longamente a respeito da nosso estado hoje, que é de não estamos mais condenados, nós estamos livres de toda condenação, estamos em nosso espírito libertos do pecado, o pecado não tem domínio sobre nós, mas a nossa carne ainda é dominada pelo pecado, ainda peca, apesar de que, e essa é a diferença entre nós, os cristãos que nasceram de novo, os verdadeiros cristãos que nasceram de novo realmente, do espírito e da água, é que não gosta de pecar. Peca, mas não gosta de pecar. O pecado é algo estranho à nossa natureza. Então, o problema é quando alguém gosta de pecar. O que é gostar de pecar? É pecar, irmão, não se arrepender, não se lamentar e não chorar de arrependimento, porque aquilo está doendo. Peca e não dói. Então nós precisamos de uma postura de arrependimento e dar ouvidos àquilo que o Senhor tem falado. Em Hebreus, em 3 momentos, o Senhor recomenda, a palavra do Senhor nos recomenda, dizendo: se você hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, não endureça o seu coração. Me lembra a pergunta que Jesus fez a Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então o Senhor, ele quer nos chamar a atenção neste momento final
dessa dispensação, deste momento que a igreja vive, que a humanidade vive e que se avizinha à volta ao retorno do Senhor nas nuvens. E, irmãos, não se engane, não será tempo bom para ninguém. Para ninguém, nem para a igreja. A igreja, sim, em algum momento ela será arrebatada, será tirada, porque senão a gente não ia aguentar, não ia suportar. Mas a igreja também sofrerá, ainda que guardadas e com livramentos do Senhor diversos, com certeza absoluta, o Senhor nos guardará, mas estaremos aqui para ver muita coisa e vamos sofrer com isso. E precisamos de nos prepararmos para isso. E o Senhor vem nos alertando, porque a maior preparação para isso é a presença dEle. É a presença dEle entre nós, nos instruindo, nos capacitando, nos guardando, nos alertando. Vou dar um exemplo para os irmãos rapidamente. Lá se eu não me engano, na igreja de Corintos, se levantou um profeta, Ágapo, não me lembro bem o nome dele, que falou sobre uma fome terrível que viria sobre Jerusalém. Jerusalém, que tinha igreja, que começou a igreja lá, bombando, né? 3.000 membros num dia, 5.000 no outro, milagres, prodígio, as pessoas vendiam o que tinham, uma presença de Deus absurda, né? As pessoas olhavam para a igreja, admiravam, e Deus ia acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos. Glória a Deus. Aí passou o tempo e o profeta disse: olha, vai vir um tempo muito ruim para Jerusalém. Com a igreja lá em Jerusalém. Então, a gente passa também por problemas, né? Enquanto estivermos nesse mundo, vamos ter dificuldades. A diferença é Deus conosco. Deus conosco. Ele estando presente, meus irmãos, a gente passa por qualquer tempestade, porque Ele domina sobre as tempestades. Glória a Deus. Ele está acima de todo principado, potestade, poder. Então vai chegar um momento em que o Senhor vai retornar. Em que na verdade as dores de parto já começaram, né, devagarinho, as contrações já começaram, e daqui para frente nós vamos ver muitas coisas acontecerem. Então o Senhor, Ele quer se fazer presente, Ele quer evidenciar a sua presença entre nós, nos dando essa confiança, nos considerando, abraçando, nos acolhendo para nos sentirmos, sim, protegidos e amparados. E isso faz parte da nossa confissão. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Bendizemos o nome do Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. Vamos seguindo, irmão, vamos seguindo. Então, hoje, em nossos dias, o que nós precisamos observar é o quanto nós estamos expressando o valor de Deus para nós, em tudo. Então, o que é que aconteceu? O que é que tem acontecido em nossos dias que tem nos afastado do Senhor? Ainda sem essa intenção. Eu quero aqui substituir a palavra pecado por honra. Por quê? Porque o corpo, nós pecamos agora na nossa carne, né, irmãos? Não pecamos no espírito, porque nascemos de novo. Então, Jesus, Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou, né, a nossa dívida. Então, quando nós nascemos de novo, nascemos sem pecado no nosso espírito. Mas a nossa carne, ela ainda peca. Por isso, quando o Senhor voltar, nossos corpos serão transformados no piscar de olhos. No abrir e fechar de olhos, a palavra de Deus diz que nossos corpos serão transformados. Será um corpo que não habitará mais o pecado. E viveremos assim como o Senhor. Então, mas enquanto isso não acontece, nós pecamos, nós erramos, e isso deve pesar, deve nos entristecer, né, irmãos? Então, se nós temos uma vida de pecado na carne, não no espírito, na nossa carne, nós precisamos chegar diante do Senhor com confissão,
com lamentação, dizendo: Senhor, olha, eu pequei, mas eu não gosto do pecado, não amo o pecado. Eu não vejo a hora de me ver livre do pecado. Jesus também contou uma parábola falando sobre, não sei se foi uma parábola ou um comentário dele, ele falando sobre os filhos, os servos do pecado. Ele disse que o escravo, ele não fica, mas o filho fica para sempre. O que ele quer dizer com isso? Se nós somos escravos do pecado, nós queremos nos ver livres do pecado e não gostamos mais de ser servos dele, de ser servos. Agora, se nós somos filhos do pecado, então, para filho está tudo certo, é a mesma natureza pecaminosa. Então, Jesus estava falando isso em relação ao novo nascimento. Se eu nasci de novo verdadeiramente do Espírito de Deus, como segundo João, capítulo 1, verso 12, nasci da vontade de Deus, nasci de Deus, então a minha nova natureza, ela não compactua com o pecado, eles são incompatíveis. Não há encaixe. Então eu rejeito com toda a minha força toda injustiça, toda mentira, tudo aquilo que nós que entendemos que Deus rejeita. Então, feitiçarias, toda forma de idolatria, seja ela na prática, seja ela no coração, nós rejeitamos, porque a nossa nova natureza, que nasceu de Deus, rejeita isso. Se isso não acontece com você, é porque você não nasceu de novo. Se você não rejeita a injustiça, a mentira, a feitiçaria, a idolatria, é porque você não nasceu de novo. Se você se sente bem no ambiente onde as pessoas soltam palavrões, onde as pessoas desprezam a Deus, são escarnecedores de Deus, como diz o Salmo 1 lá. Se você se sente bem nesse lugar, você não nasceu de novo. Você ainda é uma velha criatura, uma pessoa que não teve o seu espírito renovado, porque quando nós, irmãos, nascemos de Deus, nascemos do Espírito Santo, a gente se sente mal. Qualquer forma de injustiça, de violência, de ingratidão, qualquer forma de situações onde se ofende a pessoa do nosso Senhor, nós ficamos irritados. Eu, pelo menos, fico irritado e quero combater. Então, se eu não posso fazer isso, eu saio daquele ambiente, porque me faz mal. Eu fico intoxicado. Então, quando nós nascemos de novo, ganhamos uma nova natureza, e essa natureza é incompatível com toda forma de pecado. Então, o que me resta agora é honrar o Senhor. Então, eu vou agora não viver mais uma vida de pecados. Eu vou viver uma vida sabendo da minha condição de pecado, mas que se esforça para não pecar, que vigia, que anda por caminhos, que se desvia de qualquer caminho de pecado, que vigia a minha linguagem, que vigia o que eu ouço. Deixa eu lhe dar um exemplo. As pessoas perguntam muitas vezes: a gente pode ouvir música secular, sim ou não? Irmãos, as músicas, claro que tem músicas seculares, românticas, boas, né? Com letras boas, mas a gente precisa vigiar em tudo e saber que Satanás, ele é astuto. E as músicas, elas nos ministram. Como nos ministram? Quem é psicólogo aqui, ele vai poder exemplificar melhor. Mas o que acontece? Muitas vezes, alguns gatilhos são disparados na nossa mente, no nosso coração, que nos leva a momentos da nossa vida, da nossa história, em que vai nos fazer pensar coisas, desejar coisas, viver momentos que ofendem a Deus. E fica no campo da nossa mente, mas infelizmente, em algum momento, ela pode vir para fora. E mesmo no pensamento, irmãos, nós ofendemos a Deus e precisamos vigiar, porque Deus não merece a nossa ofensa. Deus não merece a nossa ofensa. Ele é santo, Ele deu a sua vida por nós. Ele se sacrificou de uma maneira sobrenatural que nenhum de nós tem condição sequer de chegar perto do sofrimento de Jesus, que não foi apenas físico. Então nós precisamos entender o valor dessa presença e da pessoa de Deus, para que possamos
passar a desfrutar dos benefícios da manifestação da sua presença. Escute isso e, se puder, anote. Deus, ele tem o desejo de nos abençoar. Tem mais desejo de nos abençoar do que nós em sermos abençoados. Ele quer mais nos abençoar, porque ele conhece a nossa necessidade. Assim como o pai, né, reconhece a necessidade do filho, quer cuidar e quer proteger, muito mais do que o filho quer ser protegido. Mas o problema é que nós, em nosso coração, muitas vezes desonramos, desprezamos a presença do Senhor. E, neste caso, desprezando a presença do Senhor, desonrando Ele, se Ele nos abençoasse, isso, ao invés de nos fazer bem, nos faria mal. Então, o Senhor está nos chamando, irmãos, para uma correção de rota, de rumo, de postura, onde nós, como igreja, precisamos estar atentos à liderança do Espírito Santo na igreja. Ele é que nos conduz. Nós somos guiados pelo Espírito, somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Não falamos o que queremos, como Jesus mesmo falou. Ele disse: eu não falo o que eu quero, eu não faço o que eu quero, eu falo o que eu ouço o Pai falar e faço o que eu vejo o Pai fazer. Assim a igreja, a liderança da igreja é do Espírito Santo, não é minha, não é sua, não é do pastor Manuel. Com todo respeito ao pastor Manuel, homem de Deus. Então, irmãos, quero ainda continuar conversando com os irmãos em outro momento. Espero que o pastor Manuel me conceda a oportunidade de ainda estar tratando com os irmãos sobre este assunto, que ele não se esgotou e eu acho que vai demorar muito ainda para se esgotar. E no próximo vídeo eu quero falar só mais uma coisinha, uma questão prática nossa sobre esse assunto. Tá certo? Por favor, tenha um pouquinho mais de paciência com esse irmão que vos ama de todo o coração. Então, irmãos, para nós finalizarmos esse momento aqui, eu dividi de 10 em 10 minutos, mais ou menos, porque eu estou gravando no celular e ele não suporta muito, né? Você tem ideia, ontem eu falei tudo isso de uma vez só que ele parou de gravar e eu não percebi, perdi tudo e foi uma agonia aqui, mas Deus sabe todas as coisas. Então, qual a proposta, irmãos? A proposta é a prática do nosso dia a dia é o seguinte: eu queria propor que nós fizéssemos alguns momentos, como o pastor Manuel ele vai passar para os irmãos, alguns momentos já passou, acredito, de oração, que eu estou chamando de resgate da honra. Esse tempo de oração, 30 dias, ele tem o objetivo de buscar em Deus a compreensão desses princípios, primeiro. Segundo, uma identificação onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando, o que nós estamos fazendo que tem desagradado ao Senhor, é demonstrar zelo e preocupação com a presença dEle. Às vezes, irmãos, é o simples relaxamento nas nossas obrigações como igreja. Como igreja, irmãos, nós temos obrigação. Eu não vou falar obrigação, né? Nós temos deveríamos ter o prazer, a alegria de estarmos congregados juntos para cultuarmos ao Senhor. E às vezes, irmãos, a gente despreza isso. A gente despreza essa liberdade. A gente não prioriza isso. Falar igual a Patrícia. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Né? A gente está vendo isso acontecer, e isso entristece ao Senhor, porque expressa para Ele uma desatenção, uma desvalorização de algo que é tão precioso. No louvor,
a gente ter carinho com as músicas. Claro que somos pessoas limitadas, mas podemos ir além. Além disso, temos o Espírito Santo que nos capacita. Ele nos dá a compreensão de coisas que não estudamos para ter, né? Então podemos melhorar no louvor, podemos melhorar no nosso horário, né, de reunião, podemos melhorar na nossa frequência, podemos melhorar, porque isso tudo é uma oferta. Não se engane, é uma oferta que nós estamos dando ao Senhor também, nas nossas ofertas, na qualidade das nossas ofertas. Porque eu não quero entregar para Deus qualquer música que a gente chegou ali, meia hora antes do culto, fez um ensaio meia boca e vamos cantar achando que Deus é idiota e Deus é abestalhado, está recebendo aquilo e está dizendo, oh meu Deus, que coisa linda. Não é. Então a nossa oferta, ela tem que ser a melhor. A gente tem que se preocupar. O pastor Manuel, volta e meia, nós ouvimos ele falar, não irmão, que eu estava de madrugada, eu estava durante a semana pensando, elaborando, porque, irmãos, nós estamos servindo ao Senhor, e a Bíblia diz que o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis, e muitas vezes nós somos infiéis. Como nós somos infiéis? Nós priorizamos outras coisas. Então, se eu vou para a reunião, tenho um compromisso da reunião no domingo, no sábado, irmão, eu vou poupar minhas energias, que é para entregar o que há de melhor para o meu Senhor. O problema nosso é que a gente não tem essa compreensão de que nós entregamos um culto como oferta, um culto inteiro como oferta ao Senhor. E ali ele responderá ou não. Qual o princípio lá do tabernáculo de Moisés? Era o seguinte, as pessoas se reuniam e faziam oferta, pegavam um boi, pegavam um carneiro, o que fosse, ele imolava e deixava no altar. Se aquilo agradasse a Deus, ele responderia com fogo e queimaria a oferta e as pessoas entenderiam que Deus aceitou e ali havia uma festa muito grande, Deus falava com o seu povo. Não mudou. A diferença é que a oferta somos nós, é o culto que nós ofertamos a Deus. E o fogo é o Espírito Santo fluindo entre nós. E ali no meio do culto tem profecia, tem palavra de sabedoria, tem revelação, tem curas. Pela evidência da palavra de Deus no meio do culto. E isso deveria ser algo comum para a gente. Mas quando tem algum tipo de manifestação, a gente já fica até desconfiado, né, irmãos? De tão ausente que isso tem sido em nossos dias. O outro problema é o seguinte, a compreensão da palavra de Deus, quem nos dá é Deus. Não é a gente que tem a capacidade intelectual de absorver, não, é espiritual essa questão. Então, se Deus não está presente, sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir e vai esquecer. Você vai ouvir e os prazeres desse mundo vão roubar essa palavra do seu coração e você vai esquecer. E você vai ficar patinando, né? Você não cresce espiritualmente, você não amadurece, você não evolui, você continua a mesma pessoa, carnal como sempre, apesar de ter nascido de novo, mas carnal. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Então, que possamos colocar em prática. Esse é o meu desejo e a minha atitude também, colocar em prática essas ações, né? Essa primeira ação, que é esses 30 dias de oração, para que Deus ele tenha misericórdia de nós e inicie um processo de restauração da presença dele nos nossos cultos, na nossa vida, nos nossos afazeres. Então eu creio e acredito muito, e essa fé, esse crer que eu estou falando que eu tenho, não vem de mim, vem do Senhor, que eu ouço isso no meu espírito, que Deus ainda fará entre nós muitas maravilhas, e nós ainda vamos glorificar muito ao Senhor. Eu tenho muitas outras coisas para falar com os irmãos, mas eu acredito que não é este o momento ainda, temos outras direções para dar, outras palavras para compartilhar, coisas que Deus vem trazendo ao nosso coração. Mas no momento certo, eu sei que o Senhor proverá para que possamos desfrutar também desses momentos. Quero dizer aqui que já amo muitos irmãos
de apesar, é a terceira vez que eu falo isso, de apesar de não ser membro ainda, legalmente, mas eu me sinto no mesmo corpo que os irmãos, né? Somos membros uns dos outros, somos interdependentes e certamente esse sentimento não é gerado por mim, é gerado por Deus. Então percebo que o Espírito Santo está fluindo entre nós e nos levará a lugares assim de muita comunhão, de muita presença de Deus, de muita alegria e vamos continuar nessa nova caminhada até o dia do nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela paciência. Me tolerem mais, que eu vou demorar.